No nosso vídeo hoje nós vamos tratar sobre placa-mãe e processador. Eu e a Isabela, estudantes do quarto TI da matéria de Montagem e Manutenção 2, vamos aprofundar no assunto. Então, no nosso trabalho nós iremos falar sobre a placa-mãe e o processador. A placa-mãe, nós trataremos uma breve introdução, como ela é feita, os componentes, a importância e alguns problemas comuns. Sobre o processador, nós falaremos sobre o que é, um pouco da história, a função e o funcionamento. A placa-mãe é responsável pela comunicação entre os dispositivos periféricos do computador e algumas peças, como o processador, HD, como se fosse o esqueleto e nossas veias do corpo humano. A primeira placa-mãe surgiu em 1982, na empresa IBM. O design das placas até hoje é basicamente o mesmo. A placa da IBM, assim como a sucessora, também possuía portas e slots para vários tipos de hardware, como teclado, mouse, processador, memória, que são ligados nela para que ela possa auxiliar na comunicação. Nessa imagem nós trazemos alguns exemplos de periféricos e peças que são encaixadas na placa-mãe, como processador, HD, em alguns casos placa de vídeo e algumas entradas. Agora nós iremos adentrar um pouco mais sobre os componentes da placa-mãe. Primeiro, a placa-mãe possui sockets, que é onde essas partes são encaixadas. O encaixe do processador, por exemplo, que é o nosso item A, não serve para qualquer tipo de processador, mas sim para um modelo ou para alguns modelos mais específicos. Cada processador tem características que o diferenciam de outros modelos, seja pela capacidade de processamento, quantidade de memória, até mesmo pela tecnologia de fabricação usada ou consumo de energia. É muito importante frisar que, mesmo quando um processador utiliza um determinado socket, ele pode não ser compatível com a placa-mãe, porque o chip pode ter uma capacidade de processamento acima da suportada pela placa-mãe. Por isso, essa é uma questão que deve ser analisada no momento da montagem. No item B, mostra os encaixes existentes para a memória RAM. Esse conector varia conforme com o tipo. As placas-mães mais antigas usavam um tipo de memória popularmente conhecido como SDRAM. No entanto, o padrão mais usado atualmente é o DDR, que também recebe denominação de SDRAM2. No item C, nós temos um destaque aos slots de expansão. Os slots são responsáveis por adicionar funções ou tornar a máquina mais potente. Por exemplo, instalando uma placa de vídeo, uma placa de som ou modems. No item D, nós temos o plug de alimentação. O cabo da fonte que leva energia elétrica até a placa-mãe. Para isso, tanto a placa-mãe quanto a fonte devem ser o mesmo tipo. Atualmente existem dois padrões, o ATX e o AT. O AT é muito pouco utilizado. E o mais importante a se lembrar é que a placa-mãe sozinha consegue alimentar o processador, as memórias e a grande maioria dos componentes. No entanto, HDs, unidades de DVD ou cooler, é aquele ventiladorzinho que fica acoplado ao processador, devem se receber conectores individuais de energia devido à grande demanda. No item E, nós temos os conectores IDE, que é Integrated Drive Electronics, onde nós podemos encaixar os cabos de HDs ou unidades de leituras, como CD e DVD. Esses cabos são chamados de flat cables. Pode ser de 40 ou 80 vias, grosseiramente falando. Cada via seria um fiozinho que sai do HD até a placa-mãe. E existem também o tipo de conexão com cabo SATA. Atenção, essa é uma parte muito importante. No item F, ele aponta para o chip flash ROM, que é nada menos que um chip, uma mini memória que armazena um pequeno software chamado BIOS. A BIOS é responsável por controlar o hardware do computador e manter informações relevantes à data e hora. Cabe à BIOS, por exemplo, emitir uma mensagem de erro quando o teclado não está conectado. Na verdade, quando isso ocorre, a BIOS está trabalhando em conjunto com o POST, um software que
testa os componentes de hardware após o computador ser ligado. No item G, aponta para a parte onde ficam localizadas as entradas de conexão de mouse, teclado, porta USB, porta paralela, além de outros tipos que são disponibilizados dependendo do modelo da placa-mãe. Esses itens ficam posicionados de forma que quando a placa-mãe for instalada no gabinete, as entradas fiquem imediatamente acessíveis na parte traseira do gabinete. O item H é simplesmente uma parte que permite que a placa-mãe seja fixada ao gabinete. É muito importante que a placa-mãe seja compatível com o gabinete. Se a placa-mãe for AT, o gabinete também. Se o gabinete for ATX, a placa-mãe deve ser ATX. Isso é de grande importância, porque se ela ficar solta, pode ocasionar alguns danos. O chipset é o responsável por controlar muitos itens da placa-mãe, como acesso à memória, barramento, entre outros. Principalmente nas placas-mães atuais, é bastante comum que existam dois chipsets. A ponte sul, que é geralmente responsável pelo controle de dispositivos de entrada e saída, como interfaces IDE ou SATA. As placas-mães on-board possuem som, podem incluir o controle desse dispositivo também na ponte sul. A ponte norte, esse chip faz um trabalho mais pesado e por isso geralmente requer um dissipador de calor para não esquentar muito. Esse chip é capaz de controlar a velocidade que a placa-mãe irá se comunicar com o processador. O chipset geralmente não é desenvolvido pela fabricante da placa-mãe, e sim como empresas como a Intel, uma marca muito famosa de processadores. Eu queria chamar a atenção de vocês para as placas-mães on-board, que é o termo empregado para as placas-mães que possuem um ou mais dispositivos de expansão integrado. Por exemplo, tem algumas placas-mães que possuem uma placa de vídeo, placa de som. As mais comuns são as placas-mães on-board. Ela tem a vantagem de ser mais econômica, porque você não precisa ficar comprando vários componentes separados. No entanto, é necessário ter mais cuidado, porque quanto mais itens on-board uma placa-mãe tiver, mais o desempenho do computador é comprometido. Isso porque o processador acaba se sobrecarregando e tendo que executar várias tarefas dos dispositivos integrados. Diferente de uma placa on-board que tem uma placa de vídeo e o processador executa isso, uma placa de vídeo normalmente teria o seu próprio processador. Processador. O processador também é conhecido como CPU. Não vamos confundir CPU com gabinete. CPU é a unidade central de processamento, que é uma peça fundamental dos computadores, pois é ela que interage e faz as conexões necessárias entre todos os programas instalados. Ela também interpreta as informações enviadas pelos programas, realiza diversas operações, e sua estrutura é composta por bilhões de transistores. A função do processador é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, um processador é que uma poderosa máquina de calcular. Ela recebe um determinado volume de dados, orientado por um padrão binário 0 e 1, e tem a função de responder a esse volume, processando informações com base em instruções armazenadas em sua memória interna. São 4 etapas básicas de um processador: 1. Buscar, 2. Decodificar, 3. Executar e 4. Armazenar. 1. Buscar. Ele primeiro recebe um número de um endereço para obter a instrução do contador do programa. Depois, ele informa a CPU a origem das instruções. Logo em seguida, o 2, ele decodifica as instruções da programação em código binário para que possa entendê-las. A CPU usa a ALU para concluir esse processo. 3, ele vai executar os cálculos usando a ULA. Move os dados de um local da memória do computador para outro, ou se move para um endereço diferente dentro da memória do computador. E 4, é o armazenamento, ou seja, ele é feito um feedback na forma de dados de saída. Esses dados de saída são gravados na memória do computador para referências posteriores. O processador é composto por 3 componentes principais: a UC, unidade de controle, ULA,
o UAL, unidade lógica aritmética, e registrador. Então vamos lá. A UC, unidade de controle, ela controla um funcionamento da ULA, unidade lógica aritmética, e da memória, e é responsável também por distribuir, organizar as tarefas, transmitir informações de entrada para a memória e da memória para a saída. Já a ULA é responsável pelas operações elementares, soma, subtração, multiplicação e divisão, e pelas decisões lógicas, ou seja, pelas comparações de informações. Por exemplo, se dividir 8 maior que 4 ou 8 maior ou igual que 4. Já, por fim, o registrador, ele também é contido na CPU. O registrador é um tipo de memória com uma pequena capacidade, porém muito rápida. É utilizada no armazenamento temporário durante o processo de processamento. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória e são considerados o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado.